esse programa, a não ser falando sobre a posse de Donald Trump, que acontece amanhã nos Estados Unidos. A gente já começa o nosso Tá na Roda deste domingo falando sobre a posse de Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, que toma posse amanhã em Washington. Então é para lá que a gente vai agora com Eliseu Caetano, que está fazendo toda a cobertura especial da Jovem Pan a respeito dessa posse. Eliseu Caetano chegando, falando sobre os últimos preparativos para a posse de amanhã. Eliseu, boa tarde ou boa noite. Para você, Eliseu, bem-vindo ao nosso Tá na Roda desse domingão. Oi, Nelson, muito boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan, todo mundo ligadinho no nosso Tá na Roda na tarde desse domingo. É boa tarde, viu? Apesar de parecer noite aqui. Nesse momento, 1h da tarde com 2 minutos na costa leste americana. Temperatura aqui na capital, frio, Nelson, menos 16 graus Celsius. Não sei se vai dar para a turma de casa ver, porque tá caindo uma leve neve. Tá bem fraquinha, acho que ali perto do ônibus a turma de casa consegue ter uma noção. E aí vai virando uma água e a gente está abrigado aqui embaixo dessa marquise, porque dessa região da cidade onde estamos é que saem os ônibus que estão indo lá para o Capital One Arena, onde hoje vai acontecer uma prévia do que amanhã será o grande dia, né? A posse de Donald Trump como 47º presidente dos Estados Unidos. E pela segunda vez na história americana, um presidente tem que cancelar a cerimônia que aconteceria na parte externa do Capitólio, na parte oeste, né, frente a um jardim suntuoso e imenso, que deveria receber algo em torno de 500 mil de pessoas, para uma área fechada dentro do Capitólio, ou seja, um público muito, muito reduzido. E aí a população que veio do país inteiro para cá está tendo que ou assistir dos seus hotéis, das suas casas, das casas dos amigos, ou dos telões que vão ficar espalhados pela cidade, lá no National Mall também, ou lá no Capital One Arena, que deve receber pelo menos 30 mil pessoas. Agora, quero ver se vai ter gente lá no National Mall, que é essa praça grande em frente ao Capitólio, aonde aconteceria o evento, com esse frio e com essa neve, que eu vou te contar um negócio, Nelson. A gente olha que eu sou carioca, hein? Não tô acostumado com frio, né? É difícil suportar esse frio todo. Agora, há uma grande expectativa para essa posse. O policiamento foi reforçado nas principais ruas da cidade, inclusive nas rodovias está acontecendo pentes finos, né? A polícia tentando entender quem é que está entrando, quem é que está chegando aqui na capital americana. A gente também percebe uma grande movimentação policial, inclusive com aqueles cachorros farejadores nos metrôs, dentro dos ônibus, com paradas sendo feitas ali de maneira aleatoriamente pelas autoridades. A gente também percebe uma movimentação muito grande na porta de prédios públicos, né? Ontem a gente falou das manifestações que aconteceram na cidade e hoje, por conta das baixas temperaturas, não tem manifestação nenhuma acontecendo. Mas tem muita gente na rua. Eu conversei com um taxista hoje pela manhã e ele me falou que tem trabalhado muito nos últimos dias e que a expectativa é fazer um dinheirinho bom extra aí nas próximas horas por conta dos muitos visitantes que estão aqui em Washington, D.C. Os hotéis estão com lotação máxima, viu? D.C. está cheia, tanto de autoridades, gente que veio do mundo inteiro para prestigiar, para participar das solenidades, né? E olha que são muitas solenidades, mas também fãs de Donald Trump que vieram para cá dar o seu apoio ao próximo presidente, que toma posse amanhã, Nelson. Agora, eu não quero ficar me estendendo muito não, porque eu quero saber se você aí tem perguntas e a turma da bancada também, aproveitando que eu estou aqui, e aí a gente vai batendo uma bola. Temos perguntas sim, Eliseu Caetano. Primeiro, que imagem bonita, hein? Coloca o Eliseu na tela, gente. Olha só, isso aí dá uma foto legal, viu, Eliseu? Parabéns aí pela escolha do local. Faz um print aí, então, ó. É, muito legal. Eliseu, eu quero saber a programação para amanhã. Como é que começa o dia de Donald Trump? Quais são os seus compromissos durante este 20 de janeiro aí nos Estados Unidos? Pois é, a programação vai ser bem cheia por aqui, viu? A partir do meio-dia, pelo horário local da Costa Leste, portanto, 2h da tarde, pelo horário de Brasília, Donald Trump já estará tomando posse lá no Capitólio.
Mas engana-se quem pensa que só no meio do dia que isso vai acontecer de maneira oficial, porque antes, 8 horas da manhã, acontece ali um aquece do evento. Seria o início do evento, né? O que é isso? Donald Trump chega lá no Capitólio, ele é recebido pelas autoridades, e aí ele toma café, existe uma possibilidade dele encontrar o presidente atual em exercício dos Estados Unidos, Joe Biden, também, para que juntos ali troquem algumas palavras, conversem um pouco. E aí, a partir das 11 horas da manhã, ele já é retirado para uma sala onde começa a se preparar. E aí há uma troca de roupa, e aí ele começa a entender o que ele vai falar, ler o discurso, treinar e tudo mais. Não se sabe ainda qual é o discurso que ele vai fazer, isso ainda não foi divulgado, mas ele vai estar, nesse momento ali, a partir das 11 horas da manhã, já separado para treinar isso aí. Enquanto ele está treinando isso, há apresentações musicais. A cantora Carrie Underwood vai participar, também o Village People, quem não se lembra do YMCA, daquela música super famosa, também vai participar. E aí, a partir do meio-dia daqui, portanto 2 horas da tarde pelo horário de Brasília, aí começa a posse de fato. Agora tem algumas tradições que eu acho interessante a gente lembrar. Por exemplo, o presidente jura cumprir fielmente os deveres de seu cargo e de proteger a Constituição. As palavras do juramento estão estabelecidas no artigo 2, seção 1 da Constituição norte-americana. Também há uma Bíblia que é usada, porque esse presidente ele coloca a mão dele sobre uma Bíblia. E essa Bíblia varia ali conforme a preferência do presidente. Abraham Lincoln e Barack Obama, por exemplo, usaram a mesma Bíblia histórica. No discurso inaugural, geralmente é a primeira oportunidade que o presidente eleito tem de formalizar, de delinear aquilo que será feito durante o seu mandato, qual vai ser, né, a sua prioridade ou quais serão as suas prioridades. O discurso mais curto da história foi o de George Washington, com apenas 135 palavras. E o mais longo foi de William Henry Harrison, com mais de 8.400 palavras. Falamos do juramento, vamos ter que falar do desfile que acontece depois, aquele desfile com um carro aberto, né? É bem bonito, as pessoas vão para a rua, ovacionam o presidente, e aí vai ter essa cerimônia depois. Então ele sai ali do Capitólio pela Pennsylvania Avenue em direção à Casa Branca, num carro aberto, dando tchau para as pessoas, falando com as pessoas ali nas ruas. Essa parte, né, ocorre após a cerimônia no Capitólio e tem a presença ali das Forças Armadas, bandas e representantes de Estado desfilando todos juntos ali pela Pennsylvania Avenue até a Casa Branca. Agora, e as curiosidades sobre a posse? Eu fui procurar, fui dar uma pesquisada, Nelson, porque todo mundo quer saber, né? A posse, aquela coisa sisuda, né? Mas tem umas curiosidades, viu? Teve juramento feito até com erro. Você acredita nisso? Em 2009, o juramento de Barack Obama foi recitado incorretamente pelo juiz John Roberts, levando a acontecer um novo juramento no dia seguinte. A primeira posse televisiva, a gente está acompanhando tudo aqui na Jovem Pan e vamos acompanhar amanhã e vai ter o rescaldo na terça, mas isso começou algum dia, não é verdade? A primeira foi a de Harry Truman, em 1949. A primeira transmitida pela internet foi Bill Clinton, em 1997. Agora, com relação ao clima extremo, também tem as suas curiosidades, viu? O William Harrison, em 1841, discursou por 2 horas sobre forte frio, sem casaco ou chapéu, o que pode ter contribuído para a sua morte por pneumonia 31 dias depois, de acordo com os analistas por aqui. Agora, também teve cerimônia que aconteceu até de noite. Sabe de quem foi? Foi de Franklin Roosevelt. Ele teve uma cerimônia discreta de posse noturna em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. Agora, dentro dos fatos históricos e curiosidades que a gente sempre tenta trazer, né? Teve até posse dupla. Sabia disso, né? Deixa eu te contar essa história melhor. O Grover Cleveland foi o único presidente a ter servido 2 mandatos não consecutivos, de 1885 a 1889, de 1893 a 1897, sendo assim empossado 2 vezes.
A primeira posse em Washington, D.C., sabe de quem foi? Foi de Thomas Jefferson, em 1801, marcando a transição pacífica do poder de um partido para um outro partido. E teve também mulher no pódio, viu? Em 2021, com a vice-presidente atual do país, Kamala Harris, que também se tornou ali naquele momento a primeira mulher negra e asiática americana a ocupar o cargo. E durante esse período de transição, de curiosidades, é claro que também teve momentos inusitados, né? Em 1977, o Jimmy Carter surpreendeu ao sair da sua limusine e caminhar pela Pennsylvania Avenue, quebrando todos os protocolos e deixando a segurança de cabelo em pé. Também teve uma história de um banquete com o John Adams. Ele organizou um grande jantar para comemorar aí a posse dele em 1797. E, por causa disso, ele acabou estabelecendo ali uma tradição de celebrações públicas e também privadas. Todo presidente, desde 1797, começou a fazer também uma posse ali mais privada, para os amigos mais chegados, para a família, enfim, para aquela turma do poder aqui em Washington. Agora tem a questão da segurança, né? A gente está falando aí de discursos a céu aberto, de passeatas, carreatas, não é verdade? Abraham Lincoln abriu essa história aí porque rolou um atentado contra ele, né? E daí, por conta disso, a segurança em cerimônias de posse passou a ser prioridade por aqui, principalmente após os eventos ali de 6 de janeiro de 2021, e por isso segurança reforçada por aqui. Agora, se engana quem pensa que posse é só uma solenidade para passar um bastão de um presidente para outro, Nelson. Não é não, viu? Ela tem função e, de acordo com os historiadores americanos, o evento é projetado para reafirmar a democracia, marcar transições de preferência pacíficas de poder e trazer o país unido em torno de um novo líder. Tem também o simbolismo da Bíblia, que a gente falou ainda há pouco, que é onde o presidente eleito coloca a mão para jurar. Muitos presidentes escolhem usar uma Bíblia pessoal ou até mesmo uma Bíblia histórica para significar continuidade e compromisso de valores. Além de políticos, artistas e influenciadores culturais, que participam dessas solenidades todas, tornando a posse aí um espetáculo global de interesse. E aí todas essas informações, esses detalhes nos ajudam a compreender melhor um pouquinho do significado atual. Então a gente volta lá atrás no tempo, lá atrás na história, para conseguir compreender o porquê que a posse de um presidente americano é um evento tão visto, tão assistido no mundo inteiro e tão importante, obviamente, para os americanos, né, Elton? Muito bem, Eliseu, temos mais perguntas para você. Agora, olhando para frente, quais são as primeiras medidas anunciadas por Donald Trump? O que esperar desses primeiros dias de governo Trump? Olha, hoje não se fala de outra coisa além da posse, né? Como será o primeiro dia de Donald Trump como presidente eleito dos Estados Unidos? Um conselheiro de comunicação dele deu uma entrevista hoje de manhã ao vivo com a rede de TV aqui nos Estados Unidos e eu tive a oportunidade de acompanhar, Nelson. E ele prometeu o seguinte: vai ser um primeiro dia muitíssimo agitado lá na Casa Branca. Donald Trump deve quebrar todos os recordes possíveis e imagináveis de ordens executivas. O que é isso? Não depender nem do Senado nem do Congresso para tomar decisões e fazer aquelas leis valerem. Ele deve assinar, por exemplo, a famosa, a famigerada, tão falada lei de deportação em massa, que promete retirar centenas de milhares de imigrantes dos Estados Unidos já nos primeiros dias. Para a gente ter uma noção, existe um dado aqui que conta que há pelo menos 14 milhões de imigrantes indocumentados nos Estados Unidos. Está algo em torno de uma Portugal inteira. É um país inteiro vivendo nos Estados Unidos. Os especialistas dizem que é impossível retirar 14 milhões de pessoas do país de uma só vez. Primeiro, logisticamente, Nelson, não tem avião para levar todo mundo, né? Segundo, quem vai trabalhar nesses departamentos de governo para carimbar e assinar essas deportações? Também tem a questão da justiça, né? Deportação é lei de imigração e por isso existem os advogados de imigração que vão defender ou vão querer ou vão tentar defender os seus clientes. E aí não dá para levar todo mundo, porque não tem nem advogado, nem juiz para analisar todos esses casos. Então, Donald Trump terá um problema com relação a isso. Mas esse conselheiro de comunicação que vai assumir junto com Donald Trump, ele estava explicando que o seguinte: Donald Trump não quer botar todos os imigrantes para fora. Ele quer
deportar os imigrantes que têm registros criminais. E aí a gente está falando de criminosos, gente perigosa, envolvidas com tráfico humano, com tráfico de drogas, com crimes em seus países de origem e até aqui mesmo nos Estados Unidos. Uma outra questão, então a gente tem aí a imigração, que é muito importante, um tema super sensível e que vai render muito pano para manga, a gente vai voltar a falar sobre isso muitas vezes ao longo dos próximos meses, eu acredito. A gente também tem a questão da guerra dos Estados Unidos, que deve começar ideológica com os outros países. Eu estou falando ideológica porque o Donald Trump prometeu na campanha dele America First, América em primeiro lugar. Então ele já prometeu taxar outros países caso essas relações não sejam revistas. Ele fez um monte de promessas nesse sentido. E aí nisso a gente esbarra no quê? No TikTok, esse aplicativo super famoso que pode sair do ar a qualquer momento. Inclusive hoje vários indícios estão aí nas redes sociais e nos veículos de comunicação dando conta que o TikTok foi banido hoje aqui dos Estados Unidos. Mas Donald Trump deve, segundo esse conselheiro, dar uma flexibilizada nisso a partir de amanhã, segunda-feira, também com uma ordem executiva, dando mais tempo para o TikTok arrumar um comprador aqui nos Estados Unidos. E aí muito tem se falado nas redes sociais, e é importante a gente bater nisso, né, para combater até as fake news, que muito se fala, olha, o governo americano quer banir o TikTok, isso não seria censura? Não, baseado naquilo que o governo tem de provas de que esse aplicativo, por ser chinês e ter base na China, pode ser utilizado para levar informações daqui para lá. E aí a gente está falando de, eu vou usar o bom português, identidade, CPF, não tem CPF aqui nos Estados Unidos, né? Tem a identidade, tem o CPF, mas tem o Social Security Number, ou seja, informações importantes de americanos que estariam sendo vendidas ou doadas para o governo chinês, que, como a gente sabe, não é tão próximo do governo americano. Mas tem um problema? Ou não, né? Ou de repente é uma solução. Dizem por aqui que Donald Trump pode se achegar, pode ficar mais perto do líder chinês durante esse seu mandato, para tentar aí mudar um pouquinho daquilo como a gente acompanha e conhece, né, esse momento global. A gente também vê essa questão das guerras, né, é algo que todos os analistas políticos por aqui já falam, a questão de Israel, Gaza, que Donald Trump interferiu e influenciou, já é um passo. Ele nem assumiu a presidência, mas enviou uma pessoa para lá, uma pessoa da confiança dele, um conselheiro, como a gente chama, para tentar negociar. E o próprio Hamas e o próprio Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro israelense, confirmaram que não foi graças ao governo atual americano, e sim graças à pressão colocada pelo conselheiro de Donald Trump, que essa questão do cessar-fogo lá na faixa de Gaza foi definida. Ou seja, olhando para frente, você tem Gaza, você tem China, você tem Israel, você tem Rússia e Ucrânia, que Donald Trump já falou que também vai tentar convencer o líder ucraniano a entender alguns movimentos de guerra importantes para os Estados Unidos, ou o país vai deixar de ajudar eles lá na Europa. Tem a questão com o Canadá, aquela promessa, de que e aí vai ser unificado, não vai? Como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai tentar convencer os canadenses? Tem a questão com a Groenlândia, que Donald Trump já disse que é um território importante para os Estados Unidos e que ele pretende anexar também. A história do Golfo do México, que ele quer chamar de Golfo da América. Inclusive, a presidente do México essa semana teve na mídia, falando, então a gente vai chamar os Estados Unidos da América de Golfo Mexicano, porque era assim que era chamado há muito tempo atrás. Ou seja, olhando para frente, a gente vê muitas discussões com muitos países parceiros e aliados nesse momento, mas também uma expectativa muito grande, e aí a gente fala de expectativa positiva mesmo, do americano em geral, porque o que a gente vê nas ruas daqui de Washington, D.C., e através até das próprias redes sociais, é uma animação por parte do americano de que mudanças significativas possam acontecer nesse próximo mandato de Donald Trump. E aí, Nelson, a gente precisa falar do seguinte, de como o americano tem vivido os últimos anos. Eu estou expatriado, e aí eu vou dar o meu depoimento aqui em primeira pessoa. Há 11 anos, tá tudo caro para chuchu. Você vai no mercado,
a conta de luz, está tudo muito caro. Ou seja, a classe média americana e os mais pobres, os mais simples, estão sofrendo muito com essa alta de preços, com inflação, com poder de compra que reduziu muito ao longo dos últimos anos e não ficou feliz. Tanto que isso talvez seja um reflexo daquilo que eu falei mais cedo, que quem está na programação da Jovem Pan acompanhou desde o Jornal da Manhã até o Fast News. A gente trouxe uma informação de que hoje, já nas primeiras horas do dia, foi divulgada uma pesquisa por uma rede de TV aqui nos Estados Unidos, dando conta do índice de rejeição a Joe Biden. É o pior índice de rejeição de um presidente saindo da Casa Branca nos últimos anos. De acordo com essa rede de TV norte-americana, apenas, pasmem, 25% dos americanos aprovam Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, ou seja, apenas 25% deles dizem, olha, ele deixou alguma coisa de importante, de interessante, fez um bom trabalho. O índice dele de rejeição é absurdamente amplo, absurdamente grande. Inclusive, alguns assessores mais próximos disseram a essa rede de TV que ele hoje estaria ali um pouquinho melancólico de manhã, um pouco triste, teria confidenciado de que, olha, após 50 anos de carreira pública eu tinha tanto mais a fazer, tanto mais a entregar, mas não deu tempo, não consegui, se sentindo até frustrado de certa forma. Isso aí já é uma informação de bastidor, baseado em falas de pessoas próximas a Joe Biden. Então você junta o americano infeliz e bem preocupado com o seu futuro, com o futuro de seus filhos, com essa questão de Joe Biden não ter sido talvez um presidente como ele mesmo queria ou como a população acreditava que ele seria. E por isso a taxa de rejeição dele está nesse patamar aí de 25% apenas de americano aprovando ele. Em contrapartida, essa mesma pesquisa mostra os americanos com uma alta expectativa com relação a Donald Trump. Algo em torno de 45% dos americanos, nesse momento, afirmam que Donald Trump vai sim fazer um bom governo. E aí é claro que a gente precisa esperar e dar tempo para ele. Tem muita coisa para ser feita. Um historiador estava há pouco, Nelson, e aí é legal depois a gente levar isso para o estúdio, né, para a nossa bancada debater, dizendo o seguinte, Donald Trump está encontrando um Estados Unidos muito diferente daquele que ele encontrou lá atrás, em 2016. Né? Muito diferente em todos os sentidos. Né? Há uma ruptura política, há essa questão do espaçamento da população, né? Cada um querendo uma coisa, há o fortalecimento da internet, há as fake news, existem problemas financeiros muito sérios a serem resolvidos. Não vai ser uma tarefa fácil para Donald Trump liderar, governar os Estados Unidos pelos próximos anos. Tá aí, Eliseu Caetano, trazendo todas as notícias e todas as projeções para este dia 20 de janeiro, que será o dia da posse de Donald Trump. Cobertura, dando show, hein, Eliseu, na cobertura dessa posse de Donald Trump, desde manhã aqui no Jornal da Manhã, trazendo todas as notícias, todos os detalhes. Muito obrigado, Eliseu Caetano. Amanhã, de volta na programação da Jovem Pan, com todas as informações em cima do lance. Eliseu Caetano, muito obrigado. Ô, Nelson, tem que convidar todo mundo, viu? Porque amanhã a gente já começa uma programação, já começamos hoje, né? Cedinho lá no Jornal da Manhã. Mas amanhã, a partir das 5h55 da manhã, no Jornal da Manhã, e a gente vai até de noite com um espaço privilegiado para a posse de Donald Trump como 47º presidente dos Estados Unidos. A gente tem o André Marinho, que amanhã vai apresentar o Morning Show daqui, direto de Washington comigo. Ou seja, a programação vai estar recheada das informações do Brasil, mas também daqui dos Estados Unidos. E a posse vai ser transmitida ao vivo e com tradução simultânea do nosso mestre, do nosso querido amigo Fabrício Unites, que brilhantemente comanda o nosso time de Inter. Tá imperdível. A turma que acompanha o Tá na Roda não pode deixar de estar com a gente durante toda a segunda-feira também, né, Nelson? A Jovem Pan com esse timaço, com o Eliseu Caetano, com o Fabrício Unites, com o André Marinho e com todo o time aí de internacional, do nosso jornalismo, em cima do lance, acompanhando tudo da posse de Donald Trump. Muito obrigado, Eliseu Caetano.